Prontinho. Demorou um pouquinho, mas deu certo. Muito bem. Boa noite a todos, boa noite a você que nos acompanha pelo Instagram, @MaxNaira, você que nos acompanha pelo Instagram, @BozãoPaz. Muitíssimo obrigado por estar aí seguindo e complementando aí essa série Desvendando Carreiras Jurídicas. Nós estamos aí no nosso segundo episódio. No primeiro episódio nós tivemos o doutor Celso Barros, presidente do AB, que muito abrilhantou a nossa estreia. E hoje, para continuar aí em grande estilo, com o pé direito, nós trazemos ele, que é desembargador do TRT 22ª Região, que já atuou como desembargador convocado do TST e que também é doutor em Direito pela PUC de São Paulo, além de ser diretor da Escola Judicial aí do TRT 22ª Região. Tenho muito prazer em trazer hoje para conversar conosco o doutor Arnaldo Bozon. Doutor Arnaldo Bozon, muito boa noite. Muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui disposto a compartilhar conosco as suas experiências pessoais, toda a sua bagagem jurídica e profissional. É um prazer sempre tê-lo aqui, ter a sua amizade. Muitíssimo obrigado por ter aceitado esse convite. Max, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, interagir com os seus seguidores e ter essa oportunidade. Eu vejo esse encontro como uma possibilidade de fazer um curso de Direito no Piauí. Aquilo, eu tive a oportunidade de minha carreira jurídica. Na realidade, a minha trajetória pessoal e profissional iniciou no interior da Bahia. Eu vim para Teresina aos 14 anos, fiz ensino médio e aqui fiz a faculdade de Direito na Universidade Federal. E a partir daí trilhei uma trajetória de concurso na área de nível médio, na Justiça Federal, Tribunal de Justiça do Piauí, Procuradoria Federal. E, finalmente, em maio de 1990, eu tive acesso à magistratura. Eu cheguei à magistratura com 23 anos, ainda muito jovem, mas eu tive essa oportunidade de ingressar numa carreira que praticamente foi um redirecionamento da minha vida. Quando se escolhe uma profissão, você faz uma opção de vida e passa a trilhar um caminho muito associado, muito vinculado a isso. Então, eu acho que Deus me iluminou, me pôs a magistratura trabalhista no horizonte e, coincidentemente, agora em maio, faço 30 anos de exercício da magistratura. Então, esse encontro é até uma oportunidade de relembrar, revivenciar essa trajetória, né? Eu, ao lado da carreira na magistratura, eu procurei trilhar uma carreira acadêmica. Eu acho que isso é muito importante, porque nos estimula, nos incentiva a estar sempre nos atualizando. Então, é uma grande satisfação poder interagir com o seu público e poder dar esse depoimento. Eu que agradeço, espero aí superar suas expectativas. Eu anotei aqui diversos assuntos, são diversas dúvidas na área da magistratura, sobre sua experiência pessoal. E o senhor acabou falando aí que passou por diversos concursos, acabou fazendo vários concursos no ramo do direito. Eu gostaria que o senhor respondesse inicialmente duas perguntas. Primeiro, por que a magistratura? O que foi que lhe encantou na magistratura? O que definiu a sua vida na área da magistratura? E que o senhor pudesse dispor também sobre quais outros concursos o senhor passou e o que o senhor acha, o que o senhor entende que seja a carreira, digamos assim, de concurseiro. Como é que você chega a uma magistratura dessa? Se você tem que ir por concursos escalonados, o senhor já é mais adepto de você se preparar para o que você já quer? Como é que o senhor pode discorrer acerca desses inúmeros concursos que participou e teve aprovação? Essa trajetória de concurso iniciou, obviamente, com o vestibular para a Universidade Federal, que eu fui aprovado com 17 anos. Na época só existia um curso de Direito no Piauí. Aquilo, eu tive a oportunidade de me dedicar bastante, eu era estudante profissional, fiz uma boa formação acadêmica na faculdade, e a partir daí eu entendi que com disciplina, com organização, com entusiasmo, com muita motivação, era possível trilhar
uma carreira de concursos. Eu assumi um cargo de nível médio na Previdência Social, depois eu fui ser oficial de justiça avaliador na Justiça Federal, tive a oportunidade de ser nomeado para o cargo de escrivão do Tribunal de Justiça do Piauí, em seguida passei num concurso para procurador federal, isso mais ou menos no intervalo de 3 a 4 anos. Eu me formei com 3 anos e meio de curso, aos 20 anos já estava formado, inscrito na OAB, e aí assumi essa trajetória. Porque a trajetória do concurso é como uma maratona, que você se prepara para uma maratona, mas, na verdade, você está se preparando para muitas. Então, foi uma sequência de concursos com muita dedicação, com muita disciplina, com muito foco, e eu fui acumulando conhecimento, experiência, método, é super importante, método, e veio a oportunidade da magistratura do trabalho. Na época, eu não tinha ainda idade, eu precisei ajuizar um mandado de segurança para poder fazer o concurso, logrei a aprovação e assumi a magistratura do trabalho aqui no Piauí, com 24 anos de idade, e eu acho que esse foi o grande encontro que eu tive na vida. Porque ser magistrado não é apenas ter um bom emprego público, com estabilidade, com bons salários, com segurança. Não é apenas isso. Eu acho que exercer a magistratura envolve uma opção muito maior, que é comprometimento, dedicação, sensibilidade social, capacidade de ouvir o outro, né? E ter muito equilíbrio, muita serenidade. E eu acho que com essa trajetória eu fui cada vez me encantando, me seduzindo pela magistratura do trabalho, porque ela lida com a condição humana, com o trabalho humano, que é absolutamente essencial numa sociedade como a nossa. Doutor, nesse inteirinho, até já deixo aqui o adendo, eu tive a oportunidade de trabalhar durante 1 ano e 8 meses no TRT, pude trabalhar na Vara do Trabalho de Floriano, inclusive um abraço pessoal de lá, foi onde ele conheci seus trabalhos enquanto desembargador, mandar um abraço também para o doutor Meton, excelente pessoa, excelente desembargador também. E assim, ainda hoje me toca, doutor, eu fico muito triste com as opiniões de que a justiça do trabalho tem que acabar. Eu fico assim muito ferido, quase que pessoalmente, quando eu vi e vivi na prática a importância que a justiça do trabalho tem, não só para a sociedade, como para trabalhadores aflitos, que muitas vezes buscam a justiça do trabalho como a última solução da sua vida, como às vezes trabalharam a vida inteira para uma só pessoa e no final da sua vida, quando buscam um reconhecimento, tanto a título de aposentadoria, quanto a título de contribuições sociais, de fundo de garantia, eles não têm essa garantia, então buscam a justiça do trabalho para ter reconhecido esse direito e a gente vê esse tipo de opinião, né? Eu gostaria que o senhor avaliasse e desse sua opinião sobre esse tipo de expressão de que a justiça do trabalho tem que acabar e qual assim, a previsão que nós temos de justiça do trabalho no Brasil. O senhor nota que se fortificou, nós tivemos agora a recente reforma trabalhista. O senhor acha que a justiça do trabalho ela anda a passos largos se fortificando ou ela ainda sofre muito tolimento em virtude das outras justiças, em virtude da sociedade não valorizar bastante? Como é que o senhor avalia o cenário da justiça do trabalho no Brasil, na sua opinião? Existe uma opinião que procura denegrir a justiça do trabalho, os direitos sociais dos trabalhadores. A instituição sofre ataques permanentes de diversas formas, por meio de criação de leis que restringem a atuação dos magistrados, aprovação de leis que restringem direitos trabalhistas. Como surgiu a justiça do trabalho? Surgiu aqui no Brasil, na década de 40, como um pacto pela construção de uma democracia social, em que o capitalismo desenvolve suas atividades, pode empreender, desenvolver uma atividade econômica e, em compensação, até com uma necessidade do próprio sistema capitalista, são reconhecidos direitos dos trabalhadores. Então, ao longo da história, esses direitos foram reconhecidos, ampliados, mas isso por conta de lutas históricas, de movimentos organizados pela consciência de classe dos trabalhadores. E, com isso, a justiça do trabalho foi sendo fortalecida como um instrumento democrático essencial para a afirmação, reconhecimento e concretização dos direitos dos trabalhadores.
Então, claro que o sistema econômico, que exerce um forte poder sobre as organizações do Estado, sobre o parlamento, sobre a mídia, tenta denegrir não apenas a justiça do trabalho, mas criar uma ideia negativa em relação aos direitos. E veja bem, os momentos mais dramáticos por que passa uma sociedade são os direitos que garantem liberdade e condições dignas de vida. Nós vivemos hoje numa sociedade em que há uma absoluta precarização dos direitos, trabalhadores vivem na informalidade, de forma precária, sem garantias, sem direitos. Quando surge uma pandemia desta natureza, os impactos são muito maiores em sociedades desorganizadas, fragilizadas, em que não há um sistema público de seguridade social, não há um sistema público de reconhecimento de direitos. Porque os trabalhadores que têm carteira assinada, que são registrados, que estão na Seguridade Social, esses estão protegidos. Claro que a pandemia os atinge, mas os atinge de forma menos grave. Agora, aqueles milhões de brasileiros que estão na informalidade, no trabalho precário, esses sofrem mais gravemente. E nós estamos vivenciando, nos últimos anos, a brutal exploração do trabalho humano. Basta verificar que nós transitamos de uma sociedade industrial em que a economia era baseada na indústria para uma sociedade de serviços, em que a prestação do serviço é o motor da economia. Então, o trabalho sob a forma de prestação de serviço hoje é muito precário. Basta ver esses entregadores, os motoristas de Uber, de plataformas digitais, esses vivem na mais absoluta precariedade. Por isso é que nós presenciamos enormes aglomerações de trabalhadores informais na porta do banco, tentando resgatar aquele auxílio emergencial como uma forma de se salvar, de escapar. Porque se eles tivessem um trabalho protegido, integrado à Seguridade Social, não haveria problema. Ou o seguro-desemprego os protegeria, ou eles estariam trabalhando normalmente. Enfim, essa pandemia da Covid-19 mostra a necessidade da justiça do trabalho, do fortalecimento dos direitos dos trabalhadores e de que a gente realmente construa uma sociedade baseada na igualdade, na solidariedade, no respeito aos valores humanos. Você que está chegando agora aqui na nossa live, nós estamos aqui com o doutor Arnaldo Bozon, que é desembargador do TRT 22ª Região, trazendo aqui a nossa sequência de lives, né, da série Desvendando Carreiras Jurídicas, apresentando as experiências pessoais, as opiniões deles sobre a legislação trabalhista e tudo que está passando aqui. Se você quiser, você já pode deixar a sua pergunta aí nos comentários, mandar abraço. Inclusive, já tem um pessoal que entrou aqui, Iago Bozon, Ângela Maria, Triste Realidade do Brasil, doutor Marvin Marconi, Agnólio Bozon, Luiz, a Laura Cronen, o Diego Salles, muita gente aí ligada na nossa live, querendo saber aí do doutor a sua análise aí sobre diversos temas, sobre a sua carreira. Doutor, nós vamos ficar sempre indo e voltando nos assuntos, que eu acho que é até legal para a gente interagir. Então, uma hora a gente vai flutuar por as suas opiniões jurídicas acerca de determinados temas e horas voltaremos à sua carreira para a gente ficar nesse bate-bola legal aí. Doutor, quanto tempo de estudo o senhor tirou por dia? Qual a sua rotina? O senhor estudava de quando até quando? Qual é, digamos assim, a rotina que alguém, o estudante de direito, que quer chegar no cargo de magistrado, que quer chegar a ser juiz um dia, ele tem que traçar para poder chegar a isso? Claro que o senhor é apenas um dos exemplos que obtiveram êxito, mas qual a sua experiência pessoal, falando mesmo da sua carreira, de quanto tempo o senhor estudou? Eu estudei 8 horas por dia, 5 horas por dia, tinha muito livro, estudava mais em PDF. Qual é, assim, a rotina de estudos que o senhor usou para chegar até a magistratura? Max, há 30 anos, os métodos, né, as possibilidades de estudo, né, a complexidade do direito, o tempo que se dedicava era muito diferente da realidade de hoje. Até porque hoje nós vivemos tempos muito complexos, em que há muitas tentações para desviar o nosso foco, para tirar a nossa disciplina. Então, assim, primeiro a gente tem que ter
um objetivo, estabelecer meta, ter um planejamento. E quando começar? Começar agora, desde já. Sabendo que é uma preparação de longuíssimo prazo, no sentido de que ninguém assume a vida pública na magistratura ou no Ministério Público. É necessário fazer um planejamento de longo prazo. Então, é preciso começar agora, organizar um bom material, se informar através de sites especializados em concurso, plataformas digitais como esta sua, que orienta os concurseiros. Então, e qual o tempo? Isso é muito complexo, porque cada pessoa tem a sua realidade, tem as suas condições de vida, de se organizar. Mas eu diria o seguinte, o primeiro grande desafio é buscar se libertar daquelas tentações que dissipam a nossa energia, que tomam o nosso tempo. Porque quando eu me preparei para a magistratura, eu basicamente só tinha um canal de televisão na cidade, não tinha Netflix, não tinha Instagram, não tinha Facebook, enfim, não tinha nada disso. Então, ou eu estudava ou ia dormir. Não tinha o que fazer. A cidade também não despertava muitos atrativos. Então, hoje as coisas são muito difíceis. Então, eu diria que o mais importante é ter o foco. Você se libertar de tudo aquilo que toma seu tempo. Porque nós recebemos diariamente centenas de inputs. Quer dizer, nós somos acionados intensamente durante todo o dia. Então, quando a gente está disponível para a interação social, para a família, para os amigos, nós temos dificuldade de nos organizar, de estabelecer metas, de definir um método de trabalho. Então, eu acho que a primeira coisa é ter foco. Foco interno, em que sentido? O que eu sou, o que eu pretendo, qual o caminho que eu preciso seguir, qual é a meta que eu quero alcançar. Até porque já se disse que não há ventos favoráveis para quem não sabe aonde quer chegar. Então, a primeira coisa é definir. Eu quero ser um analista do Poder Judiciário da União. Eu quero ser um membro do Ministério Público do Estado. Eu quero ser um magistrado da Justiça Federal. Eu quero ser um magistrado da Justiça do Trabalho. E saber eleger um método e saber que vai trilhar uma longa caminhada. Um maratonista, ele não se prepara com um mês de antecedência ou com 3 meses de antecedência para disputar uma maratona. E nem ele vai... A primeira maratona dele não é a de 40 quilômetros. Ele faz uma caminhada de 2 quilômetros, depois avança para 4, daqui a pouquinho está trotando, uma corridinha maior, e daqui a pouco ele já está participando de maratona de 10, de 20, 40 quilômetros. Mas isso demanda tempo. Mas eu diria, primeiro, saber aonde quer chegar, método, procedimento, tempo de estudo e adicionar algumas ferramentas importantes. Por exemplo, um curso preparatório é interessante fazer. Por quê? Porque você fica vinculado a um conteúdo, a um programa. O curso preparatório te ajuda na organização e no planejamento daquela atividade. E qual é o material que eu vou estudar? Por apostila, pela internet, por livro? Todas esse material, ele colabora, ele ajuda. Mas é importante saber escolher o material de estudo, porque às vezes a gente perde muito tempo lendo coisas que são desnecessárias, que não acrescentam, que são muito complexas. E o material de estudo tem que ser específico para cada concurso. Se você vai fazer um concurso de nível médio, basicamente é a legislação. Se vai fazer um concurso de analista judiciário nível superior, você precisa estudar a legislação, mas precisa adicionar um pouco da doutrina. Se você vai fazer um concurso para a magistratura, para o Ministério Público, isso é necessário, mas não é suficiente. Você precisa conhecer
a jurisprudência dos tribunais, ter uma capacidade de articular um raciocínio bem fundamentado, enfim, dialogar com várias doutrinas, com várias jurisprudências, enfim. O perfil do concurso é que vai determinar o seu método, o procedimento de estudo. Perfeito. Temos aqui algumas pessoas, eu vi aqui doutor João Luiz, que foi magistrado lá da Vara do Trabalho, hoje está na 5ª Vara de Teresina, dizendo aqui, parabéns, Max, pela iniciativa e ao desembargador Arnaldo Bozon pela atuação, a pessoa certa no lugar certo. Levi Melo também está aqui, meu primo Willamy, Gilceiras, Leilise, todo mundo está aí acompanhando e gostando bastante aí de doutor Arnaldo aqui, dando a sua contribuição na nossa sequência de lives aqui, Desvendando Carreiras Jurídicas. Doutor Arnaldo, vamos agora pular nós falamos um pouco da magistratura, vamos pular agora para a desembargadoria. Doutor Arnaldo, como foi o seu processo de entrada para desembargador? Quais são os processos que nós temos hoje para que a pessoa que é juiz chegue à desembargadoria? E o que o pessoal geralmente mais quer saber, que o pessoal mais tem dúvida assim na prática, quais os vencimentos aí mensais de um desembargador ou de um magistrado? Enfim, o senhor aí não precisa entrar muito no aspecto pessoal, o senhor pode se limitar a dizer o aspecto legal dos vencimentos, da estabilidade, enfim, o senhor falar um pouco sobre a carreira em si de desembargador e de juiz. Pronto. Eu vou tentar ser breve. A carreira na magistratura do trabalho, ela se inicia com concurso para o cargo de juiz do trabalho substituto. Esse concurso era realizado por cada um dos 24 tribunais regionais, que realizavam o seu concurso, eram vagas específicas para aquele tribunal. Recentemente, há uns 3, 4 anos, foi feita a unificação do concurso para a magistratura do trabalho. Hoje existe um concurso público nacional unificado para a magistratura do trabalho. Então, no ano passado, foram providas em torno de 150 vagas, e há a expectativa de que, em breve, um outro concurso que vai prover vagas para todos os 24 tribunais do trabalho do Brasil. É um concurso muito abrangente, tanto em relação aos conteúdos abordados, mas em relação às etapas. Para você ter uma ideia, o concurso ele envolve 6 etapas. Primeira, uma prova objetiva com 100 questões, cada uma delas com 5 alternativas. Em seguida, na segunda etapa, tem uma prova subjetiva, discursiva, contendo 10 questões. Se o candidato logra a aprovação, ele vai para uma terceira etapa, que é uma prova prática, que é a elaboração de uma sentença trabalhista a partir de um caso hipotético que é apresentado com toda a complexidade envolvendo pretensão, resistência, preliminares, prejudiciais, análise de prova, enfim. Obtida a aprovação na sentença, dá início à inscrição definitiva do candidato e isso habilita para que o tribunal, no caso, o Conselho, a ENAMAT, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento do Magistrado do Trabalho, com sede em Brasília, promova uma análise dos exames de sanidade física e mental do candidato e também faça uma sindicância sobre a vida pregressa e faça também uma investigação pessoal. Estando tudo ok até aí, tem início uma quinta etapa, que é uma prova oral, classificatória e também reprovatória. Habilitado o candidato aí, ele vai apresentar os seus títulos e aí, encerradas as 6 etapas, é divulgada uma lista de candidatos aprovados e os que têm melhor classificação têm a oportunidade de escolher o tribunal para o qual deseja ir, observando a ordem de classificação e também a existência de vagas nesse tribunal. Esse é o procedimento. Então, o magistrado, empossado juiz do trabalho, ele vai exercer a magistratura e, depois de um tempo, ele pode ser promovido pelo critério de antiguidade e merecimento para juiz titular de vara.
Depois que ele é titularizado na vara do trabalho, aí ele precisa observar, né, uma carreira em relação à movimentação no âmbito de cada tribunal, dele sair de uma vara mais distante até chegar à capital. Depois que o juiz está titularizado, ele pode concorrer, observar determinados critérios, ao cargo de desembargador. Essa promoção será por antiguidade e merecimento. Antiguidade, um nome que é encaminhado ao presidente da República. Merecimento, uma lista tríplice, que também é encaminhada, e o fator político é muito decisivo. Então, esse é o processo para se chegar a desembargador. Eu tive sorte, eu assumi a magistratura em maio de 90, era um contexto inteiramente diferente, o nosso Tribunal do Piauí estava sendo instalado, e eu, com 11 anos na magistratura, cheguei ao cargo de desembargador. Então, essa é a carreira na magistratura. E há a possibilidade também de se concorrer ao cargo de ministro do Tribunal Superior por meio de lista tríplice, que é elaborada pelo TST, a partir das pessoas que apresentam o seu nome para concorrer a essa vaga. O TST faz uma lista tríplice e depois o presidente da República escolhe o nome, indica para o Senado, aprovado o nome pelo Senado, o ministro o candidato é empossado ministro. Esta é a trajetória. Hoje, para se chegar do cargo de juiz do trabalho substituto ao cargo de desembargador, numa realidade como a do Piauí, hoje não se leva menos do que 20%, 25%. Porque a magistratura, o perfil da magistratura variou bastante ao longo desse tempo. É uma pretensão do doutor chegar a ministro do TST? Não, porque até um tempo atrás, eu conversando com um ministro do TST, muito amigo, numa conversa informal, num jantar descontraído, eu digo, ministro, o que é importante? Como é que se chega a ministro, né? Qual é o caminho? Depende de quê? Ele olhou assim para mim com muito carinho, assim, e observando aquela pergunta, ele disse, olha, é fácil, Bozon. Basta haver o alinhamento dos planetas. Ou seja, são tantos fatores que não há controle sobre isso. A qualificação profissional ajuda, as relações pessoais são muito importantes, mas o aspecto político também é muito intervém significativamente. Mas, da minha parte, não há. Eu tenho um projeto pessoal e familiar, e profissional, assim, bem estabelecidos no Piauí. Tenho meus filhos, meus pais, meus irmãos que moram aqui em Teresina. Então, para sair daqui para outro lugar seria um transtorno muito grande que aí eu brinco com os meus amigos que entre ser ministro e ser feliz, eu estou preferindo ser feliz. Fica aí no Piauí mesmo, que o senhor é um excelente profissional aí no Piauí. O Piauí tem muito a perder também se o senhor for para o TST. O Brasil ganha, mas o Piauí perde, eu considero assim. Doutor, a gente acompanha a sua trajetória, muito bonita, inclusive. Como eu lhe disse antes de lhe convidar, já era um fã seu. O senhor avalia, e aí é uma pergunta mais pessoal, o senhor avalia que, no seu caso, foi mais benéfico ou mais maléfico? E como é que o senhor avalia também para os futuros magistrados? O senhor tem iniciado a carreira muito cedo, porque o senhor logo com 20 anos estava formado, como o senhor disse, com 23 anos chegou à magistratura, um juiz bem novo, 23 anos. O senhor é adepto da ideia de que o juiz ele tem que ser mais velho, porque ele tem que ter vivido mais experiências? Ou o senhor acha que mesmo sendo mais novo, você já pode aí estar se preparando para a magistratura, que o juiz novo ele também tem essa capacidade de discernimento, desde que seja bem preparado? O que o doutor entende e se acha que isso influiu na sua trajetória? Não, essa questão da idade é absolutamente irrelevante. Nós temos bons juízes muito jovens e temos péssimos juízes já
com idade mais avançada. Isso não tem nenhuma relevância. Eu acho que o importante é o entusiasmo, né? A motivação, é você abraçar a carreira, ter sensibilidade social, ter o espírito de fazer justiça, enfim. Porque todo dia, para mim, é como se fosse o primeiro dia de trabalho. Eu sento aqui no computador, vou minutar as minhas decisões, analisar os votos, participar das sessões. Isso, o trabalho, olha, Max, é importante a gente dizer isso. O trabalho é central na vida humana. É ele que nos identifica, permite a nossa interação social. O trabalho é que nos coloca na sociedade. Nós nos identificamos e nos realizamos e nos transformamos pelo meio do trabalho. Se você faz se realiza. Então, o problema da idade, eu acho que não tem nenhuma relevância. É importante destacar, a magistratura, ela vivenciou 3 fenômenos distintos. Primeiro, foi a juvenilização da magistratura. Eu entrei na magistratura nesta época. Jovens, pessoas cada vez mais jovens, entrando na... Primeiro fenômeno que houve foi a da feminilização. As mulheres entrando na magistratura. Que antes a magistratura era um espaço exclusivo ou quase exclusivo para homens. Então veio o fenômeno da feminilização. Isso foi ótimo. As mulheres oxigenaram, renovaram, criaram um outro horizonte, uma outra perspectiva para a magistratura. Numa etapa seguinte, e aí foi essa fase que me carregou, foi a da juvenilização. Pessoas cada vez mais jovens ingressando na magistratura. Isso foi muito positivo, muito positivo. E agora, recentemente, nós estamos vivendo um outro fenômeno, e esse preocupante, que é o fenômeno da elitização da magistratura. O que é que significa isso? A elite descobriu na magistratura um porto seguro. Estabilidade, segurança, bons rendimentos, projeto de vida garantido, enfim. Então, a elite pode investir nos filhos, colocar nos melhores colégios, nos melhores cursos preparatórios, permitir que eles façam cursos de especialização e se qualificar em tempo integral para exercer a magistratura. Então, a magistratura hoje não é mais formada por profissionais liberais, advogados militantes ou membros do Ministério Público que transitavam para a magistratura. Hoje são pessoas que têm tempo, dinheiro, a família pode bancar para financiar o concurso. Aí vem a elitização, que são pessoas que muitas vezes não têm compromisso com a ideia de justiça, com solidariedade, com os valores humanos, com a ideia de justiça social, de transformação, de melhoria da vida das pessoas, sobretudo daquelas que mais precisam. Então, esses 2 primeiros fenômenos, da juvenilização e da feminilização, eu acho que foi altamente positivo. Isso transformou muito o perfil da justiça. Nós crescemos muito, o Poder Judiciário cresceu muito com isso. Agora, me preocupa esse fenômeno da elitização. Pessoas que vêm das classes mais abastadas não têm um contato com a realidade, com a vida sofrida do pobre, não sabe, por exemplo, a dor, o sofrimento desses milhões de brasileiros que estão na informalidade, no trabalho de entrega por meio de plataformas, sem nenhuma garantia, sem nenhuma proteção. Muitas vezes nós, comodamente, pedimos o jantar em casa e eles vêm nos entregar e nós sequer nos sensibilizamos para olhar na cara do entregador e certas pessoas veem aquele entregador como um objeto, uma coisa, enfim. Então, eu acho que falta essa sensibilidade social. A você que está entrando agora na nossa live, nós estamos aqui na sequência da nossa série Desvendando Carreiras Jurídicas. Estamos aqui com o doutor Arnaldo Bozon, que é desembargador do TRT 22ª Região. Já atuou como desembargador convocado do TST, é diretor da Escola Judicial do TRT 22ª Região e doutor em Direito pela PUC São Paulo. Nós já passamos aí de mais de meia hora de live.
um papo aqui bem bacana, bem descontraído e muito agregador, porque o doutor Arnaldo Bozon, acho que o senhor tirou hoje para desvendar, revelar tudo assim sobre a magistratura. Fico muito agradecido. Doutor Arnaldo, vamos passear agora um pouco sobre a sua carreira como acadêmico, né? O senhor aí já é doutor em Direito do Trabalho pela PUC São Paulo. Até na academia o senhor insiste no Direito do Trabalho, né? Realmente aí um apaixonado pelos direitos trabalhistas. Como é que é para o senhor ser professor universitário? Como é que é para o senhor a carreira acadêmica? Sempre foi uma coisa que lhe apaixonou? Ou foi uma coisa mais de que quando o senhor já estava na magistratura, agora eu vou flutuar por outras áreas? Como é que é a vida acadêmica para o doutor Arnaldo Bozon? Olha, eu acho que é uma associação necessária. O juiz precisa estar se atualizando, se aperfeiçoando, contato com a academia, com o debate acadêmico, discussão de novas ideias. Isso é importantíssimo, primeiro para o crescimento pessoal, profissional, mas isso ajuda muito no exercício da magistratura. Ao longo desse tempo, eu tive a oportunidade de fazer 2 mestrados, fiz 2 doutorados, tive a oportunidade de interagir com grandes mestres, pessoas que são referências na minha vida profissional, por quem eu tenho grande admiração e que eu digo que foram nortes, né? Balizas que orientaram os meus passos. Então, o magistrado precisa ter o contato com a vida acadêmica, interagir estar no magistério superior, interagir com alunos, estar aberto ao debate, estar escrevendo, publicando, conhecendo novas referências. Então, é um magistrado que não tem uma vida acadêmica, eu acho que ele se embrutece e perde o contato com as ideias novas, transformadoras, que vão dar sustentação e embasamento para a sua atividade profissional. Então, eu digo que eu acho que é uma união necessária. Eu continuo estudando, continuo produzindo, continuo pesquisando, porque isso me alimenta. Eu tenho feito outras leituras, outras reflexões. É necessário que o profissional do direito vá para muito além da ciência jurídica, buscar conhecimentos complementares, interdisciplinares na área da economia, da política, da sociologia, da própria filosofia. Eu tenho lido recentemente bastante sobre sociologia do trabalho, sobre filosofia, é super importante, que nos dá o embasamento, o fundamento, a essência. Até porque é preciso a gente estar pensando sempre onde eu estou, qual é o papel da minha instituição, qual é a missão que me cabe. Então, é preciso ter essa reflexão interior permanente. A filosofia, a economia, a política, a sociologia nos permite isso. Por exemplo, compreender o drama desses trabalhadores informais em plataformas digitais. Quer dizer, você precisa conhecer o mercado de trabalho brasileiro. Eu fiz recentemente, no finalzinho do ano passado, eu fiz um curso interessantíssimo no Instituto de Economia da Unicamp, com os grandes mestres da economia, é uma universidade de referência. Isso me permitiu uma abertura extraordinária de compreender o processo econômico, quais são essas relações do direito com a economia, esse choque permanente, porque o direito quer controlar, quer conter a economia, isso é necessário para humanizá-la, para transformá-la em instrumento de justiça, de reconhecimento de direitos, de assegurar conquistas para que as pessoas possam viver com dignidade. Na verdade, tudo que existe como obra humana, o Estado, a economia, a tecnologia, tudo deve existir para servir as pessoas, para transformar as pessoas com condições melhores de vida, de
Então, essa visão mais abrangente que a academia nos permite ter. Excelente. Por isso que és um excelente desembargador, sempre procurando se atualizar, sempre buscando aí flutuar por outras áreas. Nesse sentido, doutor, eu faço ao senhor uma pergunta mais filosófica um pouco aí, né? Como é para um magistrado, e aí fica para o doutor Arnaldo Bolzão também, como é para um magistrado ter uma vida nas mãos? Porque, embora trabalhe na justiça trabalhista, embora fique com essa parte trabalhista, às vezes você condena uma empresa que acaba acarretando o seu fechamento, ou às vezes tira um direito de um empregado, claro que sempre baseado na lei, pautado dentro de muita fundamentação e tudo, mas sempre você se dá assim no aspecto filosófico, determinando vidas. Acho que a função do magistrado, assim, filosoficamente falando, é determinar caminhos, determinar vidas, tanto para advogados quanto para as partes envolvidas. Para o doutor, assim, filosoficamente, o que seria para um magistrado, para o desembargador Arnaldo Bolson, ter uma vida nas mãos e decidir por um rumo de uma vida? Primeiro compreender que quando o juiz decide, ele tem diversos parâmetros com base nos quais ele precisa decidir. Mas esses são parâmetros, são referências, e há para o magistrado uma grande abertura para ele formar a sua convicção, claro, justificadamente, fundamentadamente. Mas, assim, o direito, ele é um instrumento, né? Ou deve ser um instrumento de realização da justiça. Há quem diga que o direito é um instrumento de dominação. É algo que é criado pelos poderosos para perpetuar a dominação. Mas você pode compreender o direito também como um instrumento de realização da justiça. Superando desigualdades, promovendo liberdade, garantindo solidariedade. Então, o juiz precisa ter essa compreensão abrangente e saber da alta responsabilidade que envolve o exercício da função, sempre decidir com muito equilíbrio, com serenidade, sem paixões, sem entusiasmo. O direito como um ponto de referência, mas tendo como objetivo a realização da justiça. Como é a realização da justiça? É promover os valores humanos fundamentais que possam promover a coexistência, a solidariedade, a igualdade, a tolerância, o respeito às pessoas. Quando um juiz nega direitos fundamentais, ele está promovendo a injustiça, está negando a solidariedade, está se recusando a desenvolver a atividade que lhe é essencial, que é, por meio do direito, promover a justiça. Nós estamos aí faltando apenas por volta de 15 minutos para encerrar a nossa live aqui bem descontraída, bem agregadora, bastante profissional. E o doutor Arnaldo Bolzon aí está realmente dando um show aí nas respostas. Doutor, eu acredito que em tudo que nós vamos fazer, seja a nossa vida pessoal, seja a nossa vida profissional, nós temos que estar cientes de desvantagens, nós temos que estar cientes de críticas, tanto autocríticas quanto de desvantagens na profissão, em tudo que nós vamos fazer. Eu, por exemplo, que sou advogado, sou apaixonado pela minha profissão, mas sei das inúmeras desvantagens que acarretam. E eu queria saber do senhor o seguinte: qual a desvantagem de ser um magistrado, e aí estende aí para juiz e desembargador, qual a desvantagem de seguir pela carreira da magistratura? O que o estudante de direito que está planejando chegar à magistratura tem que estar ciente de que, apesar da estabilidade, apesar dos vencimentos, ele também irá encarar e se deparar com essa desvantagem? Assim, antes, a magistratura não pode ser vista como um porto seguro, uma fonte de estabilidade, de bons rendimentos. Não é um bom emprego, em que pode ser um projeto pessoal como um bom emprego que eu vou garantir a minha estabilidade e para a minha família. A magistratura é uma missão que envolve muita sensibilidade, muita atividade. O juiz trabalha muito, apesar
dessa visão negativa de que o juiz trabalha pouco, isso não procede. Quer dizer, na magistratura do trabalho, um juiz faz, em média, 10, 15, 20 audiências por dia, isso de segunda a sexta-feira. Tem centenas de despachos para proferir. Enfim, tem um conjunto de atividades. Então, eu não quero dizer que seja uma desvantagem o excesso de trabalho. Mas existe o excesso de trabalho, mas eu acho que isso, se você encarar isso como algo proveitoso, de crescimento, uma oportunidade de servir as pessoas, eu acho que isso é muito positivo. Claro que tem restrições do ponto de vista pessoal, porque a sociedade exige talvez um pouco mais do magistrado em relação às pessoas comuns, mas a gente precisa entender o magistrado como um cidadão com direitos, com deveres, com responsabilidades e, sobretudo, com uma missão de ajudar a reduzir as desigualdades sociais. Se você se sente motivado para participar da vida coletiva, ajudando a transformar a realidade, aperfeiçoando, melhorando-a, reduzindo as desigualdades sociais, eu diria que você está credenciado, habilitado para pleitear a magistratura. Porque se você faz o que gosta, isso de alguma forma lhe torna uma pessoa mais leve, mais livre e mais feliz. Eu me sinto leve, livre e feliz porque eu me entusiasmo todo dia com o exercício da magistratura. Não é uma atividade meramente técnica. Eu não estou aqui simplesmente decidindo um processo a mais. Eu me coloco como uma missão de saber que por trás de cada processo há famílias com expectativas, com interesses, com necessidades, e sempre que eu posso responder bem a essas expectativas, eu me sinto feliz e honrado por haver cumprido aquela missão. Excelente. Doutor, vou fazer aqui duas perguntas relacionadas ainda sobre a magistratura. Primeira, o que é um bom juiz? O que torna um bom magistrado? Quando é que eu posso dizer que o doutor Arnaldo Bolzon é um bom juiz, que o doutor João Luiz é um bom juiz? O que torna um bom juiz? É a primeira pergunta que eu tenho a lhe fazer. A segunda que eu tenho é a seguinte. Para o doutor Arnaldo Bolzon, o que causa a morosidade do judiciário? É falta de estrutura? É o excesso de demandas? É a lei que nós temos em vigor? Duas perguntas para o doutor Arnaldo Bolzon responder. O que torna um bom juiz e qual a causa da morosidade judiciária, em sua opinião? Primeiro, a causa da morosidade. São causas diversas, muito variadas e bastante complexas. Eu poderia aqui brevemente citar a deficiência na estrutura de pessoal, tanto servidores como magistrados, limitações orçamentárias. Que nós tivemos até uma recente agora, né? Com corte aí limitações orçamentárias, falta de estrutura administrativa. Isso é básico, sabemos, mas também decorre muito da falta de comprometimento, dedicação, responsabilidade de magistrados e servidores. O problema é que muita gente se esconde por trás de um cargo para satisfazer suas demandas de viver bem, viver com tranquilidade, viajando, consumindo, frequentando os bons restaurantes, mas não quer assumir a parte da responsabilidade do cargo. Eu quero dizer o seguinte, que o problema da morosidade está associado à falta de estrutura pessoal, material, e pessoal servidor
órgãos, varas, estrutura mesmo, mas também descompromisso, falta de entusiasmo. O juiz precisa. Aqui não se trata de colocar o juiz pressionado para cumprir metas, né, para zerar estoque de processo. Mas o juiz precisa ter a consciência de que a sociedade espera muito e ele precisa fazer um pouco mais, se esforçar um pouco mais. Porque se a gente colocar um pouquinho a mais de energia em tudo que a gente faz, a gente pode contribuir de uma forma melhor. Então, eu acho que é isso. Falta estrutura, mas falta também comprometimento. E mais, falta eficiência dos órgãos de controle. As instituições do Poder Judiciário têm diversos órgãos de controle, Corregedoria, Conselho Nacional de Justiça, mas em função das relações de corporativismo mesmo, não há uma atuação eficiente, um controle efetivo para melhorar desempenho, melhorar a produtividade. Então, eu acho que é preciso aperfeiçoar os mecanismos internos de controle do Poder Judiciário para obter melhor produtividade, mais desempenho. E o aspecto que faz um bom juiz, eu acho que, primeiro, formação, qualificação adequada, preparação permanente, sensibilidade, é preciso ter muito equilíbrio, muita serenidade e, sobretudo, saber que por trás de cada processo existem vidas humanas, existem famílias que dependem disso. Se o juiz tiver uma boa formação, tiver uma solidez ética, tiver comprometimento, equilíbrio, serenidade, essas qualidades não lhe garantem, mas já contribuem bastante para que a gente possa ter um bom magistrado, que é o que a sociedade espera e merece. Estamos aqui se aproximando do fim da nossa live. Você que chegou agora, que nos acompanha todo esse tempo, você está acompanhando aí o desembargador do TRT 22ª Região, doutor Arnaldo Bozon, já atuou como desembargador do TST, é doutor em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo, diretor da Escola Judicial do TRT 22ª Região, um cara muito bem preparado. Tive a oportunidade de conhecê-lo enquanto trabalhava no TRT 22ª Região, tive a oportunidade aí de conhecer não só ele, como muitos mestres aí do direito trabalhista. Foi onde me apaixonei pela área, foi onde decidi atuar pela advocacia. E é nesse sentido que eu acho que a Justiça do Trabalho tem que caminhar. Eu acho que a Justiça do Trabalho deve estar munida de bons profissionais, principalmente com essa consciência que o doutor Arnaldo Bozon falou, com a consciência social, com a consciência da importância da Justiça do Trabalho enquanto justiça, com essa consciência de que a Justiça do Trabalho ela vai além dos outros poderes judiciários, não desmerecendo o setor criminal, o setor previdenciário, que também são importantíssimos. Mas eu acho que a Justiça do Trabalho ela trata mais afim da vida, porque o trabalho, como o doutor Arnaldo Bozon falou, é vida. Então, o tratar sobre o direito do trabalho, resguardar os direitos trabalhistas das pessoas, sobretudo, resguardar o direito de vida também dessas pessoas. Doutor Arnaldo, o senhor tem um vasto currículo, um currículo realmente invejável pela maioria das pessoas, mas que me leva a uma pergunta assim, que eu até fiz na live anterior, mas que é bem cabível para o doutor. Nós temos que ter metas. O ser humano ele é movido por metas, ele é movido por sonhos, ele é movido por planejamentos. Qual a próxima meta de Dr. Arnaldo Bozon? O que o Dr. Arnaldo Bozon espera? Dr. Arnaldo Bozon já disse que não quer ser ministro do TST. O que o Dr. Arnaldo Bozon quer? Quer tirar mais um tempo para a família? Quer se aposentar logo? O que o Dr. Arnaldo Bozon, enquanto experiência de vida, espera aí para os seus próximos planejamentos, planos e futuro? Não, eu quero continuar esse trabalho que me enche de alegria, me realiza, que é o trabalho como magistrado, cuidando dos processos, a vida acadêmica prosseguir, tenho feito novos estudos, estou escrevendo alguns textos que eu espero publicar brevemente, e tá vendo
a Justiça do Trabalho, contribuindo para fortalecê-la, né? Os tempos são difíceis, há um movimento muito forte contra os direitos sociais, contra a Justiça do Trabalho. Eu procuro refletir sobre isso, dar a minha contribuição em defesa dos direitos, da justiça, e vou ficando aqui refletindo, escrevendo, publicando, participando de eventos jurídicos. Eu continuo no magistério superior, sou professor há 25 anos, toda semana eu tenho meu encontro com os meus alunos, eu sou professor de direito processual e de direito do trabalho, e seguir a vida, realizando essa missão, porque eu fiz uma escolha que redefiniu o meu projeto, a minha vida. E o meu trabalho, a minha família, né, os meus estudos, os meus amigos, são os fundamentos que me mantêm entusiasmado para prosseguir nessa caminhada. Excelente. O Instagram já está puxando aqui minha orelha, dizendo que em 2 minutos ele vai encerrar a live, porque tem um limite aí de 1 hora, né? Doutor Arnaldo, desde já lhe agradecer pela humildade, pela amizade, por ter aceitado o convite, que a gente sabe que não é fácil, estar expondo as suas experiências pessoais, enfim, suas experiências profissionais, mas o senhor sempre com a humildade exemplar, que realmente serve de espelho, não só para muitos magistrados, como para muitas pessoas, sempre esteve disposto a tratar disso. Eu costumo dizer que foi até bem fácil, né, a nossa, digamos assim, negociação para o senhor participar aqui da live. Sou sempre muito disposto, muito cordial, muito humilde. E eu agradeço bastante por ter aceitado esse convite, por ter feito parte aqui do nosso projeto Desvendando Carreiras Jurídicas. Já lhe deixo convidado também, na segunda-feira agora, às 7 da noite, nós teremos um técnico e assessor de magistrado do TRT. Então, na segunda-feira agora, às 7 da noite, nós estaremos trazendo esse convidado. E na quinta-feira, o advogado doutor Aurélio Lobão estará aqui conosco para falar tudo sobre a advocacia. Deixo aí o senhor, faltando aí 50 segundos para suas